No back de hoje a gente vai falar como é que as cidades funcionariam se a gente estivesse na mão das megas corporações, né? Não seria sistema público, não tivesse Estado. O Estado fosse uma empresa que controlasse tudo. Silas, de cara, o que você já pensa, cara, que pode ser de diferente? Pode ser diferente, o limite do que você vai poder consumir, né? Então você vai no, vamos supor, né? Só fictício, gente, pelo amor de Deus, né? Guaraná City. Você sai para fazer um rolê, não sei o que, tomar uma coca gelada. Ô, amigão, não tem. Ah, e tubaína, não tem. O que que tem para tomar? Guaraná. Só Guaraná. Ah, mas então eu não sou muito chegado, né? Não, Guaraná. Não, mas tem Fanta Coca-Cola também. Mas é isso. Vai lá. É. Eu, mas e já tem meio que isso, algumas redes grandes têm parceria com a empresa, né? Então você vai, você só pode tomar o que tá no catálogo lá, né? Mas assim, seria de brinca, foi só um exemplo aí esdrúxulo, lógico, né? Não tem nada contra empresa nenhuma. E eu gosto de Guaraná Antártica. Aí eu falo, já patrocina o canal aqui, Guaraná Antártica. Mas a gente ia ficar preso às opções que seriam convenientes a essa empresa que ia controlar a cidade, né? Ou o país, ou seja lá o que for, né? Mas 2/3 das pessoas vão morar em centros urbanos até 2050, né? Então a maior parte das pessoas vão estar nos centros urbanos. Isso é Então, dado, né? Isso é fato, né? isso, até Afirmativa. 2050. E aí o que que Hum. acontece? Se a gente pensar nisso, é altamente lucrativo você pensar em cidades como negócios, da perspectiva de uma instituição privada, né? Você tem um grande número de pessoas, verticalização, tem tudo. O dinheiro vai estar, 2/3 do dinheiro vai ter nessas regiões, grandes regiões. E a competição por espaço, a competição por consumo, né? E aí não seria só o limite do consumo, até que ponto não seria consumo, né? Porque se uma empresa que visa o lucro, ela tivesse no poder, ela gostaria de lucrar em tudo. Então teria que ter um hiperconsumo de tudo. Ela não ia perder espaço, ela faria propaganda para tudo quanto é lado. Quase tudo seria, né, monetizável em Tudo ia volta, ser né? mercadoria, né? Exato. Tem uns exemplos interessantes em relação à conjunção de tecnologias em espaço público de pensamento? Claro que tem. A gente está falando de uma sociedade inteira, né? Focada na mão de uma empresa. Por exemplo, tem em Toronto, aqui tem uma empresa Toronto QSAY, eu acho que é o correto de se falar, né? Que é um QSAY, né? Ela tem trabalhado em algoritmos que lidam com coleta de lixo por tubulação subterrânea, né? De sucção, para não ter que ter carro circulando para pegar o lixo, né? Muito legal. Big Data para regular melhor fluxo dos carros, por exemplo, automaticamente você vê que tem pontos da cidade que estão engarrafados. Automaticamente a AI vai trabalhar os algoritmos para literalmente mudar a direção do trânsito para maximizar da melhor forma com a Big Data aonde os carros têm que transitar para desentupir a cidade, soltar ela, né? Já tem tecnologia rolando nesse sentido, de leitura, né, de dados momento a momento através de um algoritmo, que é bem interessante também. Outra coisa que estavam pensando em Toronto, essa empresa, é calefação, entre aspas, né, o aquecimento de calçadas com termostato. Começava a subir a energia, você começa a pegar a energia, talvez solar, de fontes renováveis, começa a bater a barreira do -10. A calçada já começa a ser aquecida automaticamente. Muito Muito, legal, né? muito interessante e inteligente. Só que aí é uma parceria público-privada, né, no geral. Você tem o público ali, junto com o privado entrando e fornecendo, através, não sei se de licitação, de contrato, o que for, né? Ela vai lá e consegue Uhum. fornecer esse serviço de uma forma bem inteligente. O que a gente está falando completamente na mão de uma empresa, tem seus percalços, tem algumas coisas boas, claro que teria, outras muito ruins, sim, outras ruins, sim. Então, outras coisas que a gente pode pensar em relação a isso. Quem que seria o prefeito dessa cidade, né? A gente pensa já, o prefeito seria um É o CEO. CEO. Exato, é o CEO de uma empresa. E aí o que que ele tem? O CEO sempre responde a quem? Aos acionistas. Então você teria um grupo de acionistas nesse contexto, né? Que ele teria que responder não ao povo. Se o povo fossem os acionistas, sim, mas no geral não seria. Teria gente investindo dinheiro com parte de ações do município de Paulinácia, para a gente criar um nome fictício, né, do nosso querido aqui. Paulinácia foi abrida. Rolândia. Isso, Rolândia SA, né? Rolândia SA, é o nome da cidade. E aí, Rolândia SA precisa, né? Que Ia seja vender muita aceito. camisinha, hein? Até isso vai ser capitalizado, cara, não é possível. Todo o corpo diretivo seria os vereadores, por exemplo. E aí, como é que você enxergaria uma coisa desse tipo, né? Que se você tivesse que Você responder a tira a autonomia acionista. do cidadão, né? Não, o cidadão seria o quê? Ele seria um empregado ou uma pecinha no meio daquele contexto que teria que ser altamente controlado, porque se a cidade precisa lucrar, ela obrigatoriamente precisa lucrar ou dar resultado positivo, você não pode ter cidadão
invadindo a cidade e causando, né, problemas generalizados. Você não pode ter destruição de prédio público, você não pode ter problemas de saúde pública generalizada, você não pode ter gente se agredindo em muvuca, né, em espaço público, entre outras coisas. Você não poderia, porque isso tudo impede de maximizar os lucros de uma cidade. Então, os cidadãos vão ter que ser controlados por avaliação de social score. Todo mundo se avaliando É, num aplicativo tal e generalizado, porque os melhores cidadãos iam ser premiados, talvez aí com parte dos lucros, ou com parte de alguma coisa ali no processo, e os piores seriam, né, fortemente, entendeu, empurrados para dentro do sistema prisional novamente privatizado, que visa o lucro, ou seja, você precisaria talvez ter uma prisão lotada para gerar lucro num contexto desse. Você precisaria de muitas coisas ali, que uma coisa ia bater na outra, e tudo visando lucro. Então o povo ia virar assim, gado. Ia virar uma partezinha no meio de um contexto geral, né? é inevitável, pelo menos para mim, né, pensar quando eu tive contato com o tema, né, que é o seguinte, a gente sempre olha exemplos práticos em volta da gente para tentar, não, vamos pegar esse exemplo aqui e tentar expandir, né, ou aumentar a escala. E o que a gente vê hoje é um movimento, inclusive, que tem uma adesão praticamente de 100% no Brasil, que é as empresas tomando conta de clubes de futebol, né? Então, os caras expõem a marca lá. Você tem a Arena Gillette, por exemplo, Gillette Stadium lá em Boston. Aí você tem a Arena Emirates. Então, você tem tudo com nome de empresas, né? E justamente isso. Então, o papel de diretoria é praticamente secundário, se não é inexistente, né? Quem que vai tomar as decisões do clube, né? É a cadeira lá dos líderes, né? Dos investidores, dos acionistas. Tem acontecido com estúdios de videogame também, né? Então, até que ponto? Então, o torcedor fica o quê? O torcedor fica à mercê do que é mais interessante. Será que para o clube ou para a empresa, né? Ou para as A gente pessoas vê, que são envolvidas, né? Porque o clube de futebol foi desenvolvido inicialmente na paixão e na iniciativa coletiva de um grupo de pessoas, né? Operários no geral, né? Os clubes foram fundados, né, por agremiações ou por coletividade, né? Povo ali se juntando, né? Até para construir estádio nas costas, né? Antigamente, nos anos 50 e tal, o povo pegava concreto e tijolo para construir eles botava mesmos o tijolinho estádio. por tijolinho, né? Cada um ajudava um pouquinho, né? Isso. O exemplo é bom, mas a gente pode ainda expandir um pouco mais. Se a gente já Claro. falou das pessoas, claro, né? Se você visa lucro, o que seria tributação, né, num meio desse? Quando as pessoas pagassem tributos, pagassem, né, multas, né, por ter cometido infrações, todo esse dinheiro ia para a mão do acionista majoritário ou dos acionistas majoritários, até dos menores, né, dependendo da escala de lucro, de distribuição de lucros, né, no dividendos. Mas aí você pensa assim que o dinheiro do contribuinte, é até estranho falar isso, contribuinte seria usado como uma massa de dinheiro para ser redistribuído entre os acionistas. Ou seja, você forneceria esse serviço, teria o custo dele, mas o intuito inicial e o final dele seria dar lucro para os acionistas. Então seria pegar o dinheiro do contribuinte, do que as pessoas pagaram das multas, de tudo, para entregar na mão de quem está investindo o dinheiro, né? Em teoria, para conseguir lucro em cima daquilo. Então, vamos pensar da perspectiva do povo. O povo não pode reclamar, porque se o povo reclamar, ele não manda em nada. O povo só está ali para, né, para ser meio que parte do contexto. Se você tem dinheiro no contexto desse, se você pode comprar ações, você é um cidadão muito privilegiado, porque você vai ser atendido nessa cidade. Os habitantes que têm dinheiro e moram nos melhores bairros, eles vão ter dinheiro para comprar ações da própria cidade. Então eles vão ter redistribuição de lucro em cima do que eles pagaram. Então eles vão ter fazer questão de garantir que o bairro deles tem um problema de buraco, de saneamento, infraestrutura e tal, vai ser sanado. Agora, quem mais vai sofrer num contexto desse, ainda mais se uma cidade não estiver dando lucro, né? A cidade vai ter que dar lucro. É o povo que não tem meio, que ganha salário mínimo, que ganha abaixo da linha do salário mínimo, tal, etc, né? E aí esse povo não vai ter para onde fugir, porque eles não têm ações para investir na cidade, né? Não vai ter Hum. como eles exigirem nada, porque Não eles não tem têm voz, né? poder, não têm voz nenhuma. O dinheiro não vai ser investido primeiro nos bairros, né? Ou não vai ser igualmente distribuído em todos os bairros. Atualmente já acontece um pouco isso, né? A gente vê que tem áreas que estão largadas pelo Estado, né? Isso já acontece, para ficar claro. Tem estados, e aí eu Sim. acredito muito mais pela corrupção do que por escolha, né? Tem corrupção nisso aí, em determinado bairro do que em outro, né? Mas tirando esse fato da corrupção, era para o Estado redistribuir o dinheiro de forma igual, né? Conseguir atender as regiões que estão mais carentes e tal. Não acontece isso no momento. Mas numa cidade que fosse guiada por uma empresa,
a empresa seria guiada pelo interesse dos acionistas. Os acionistas mais ricos teriam tudo atendido. Os mais pobres não, né? Eles não teriam. A cidade está toda largada. E pior, e se a cidade não desse lucro, meu amigo? O que ia acontecer, a cidade como um todo? O cara, como num clube de futebol, ele gere o clube e tal, mas se ele começa a dar resposta e não dá de volta dinheiro para ele, ele vai assim, pô, preciso capitalizar enquanto isso aí tá dando. Vamos fazer ali como aconteceu no Cruzeiro. Não estava capitalizando, estava cheio de dívida, e passou por um valor muito irrisório do que ele vale. Passou para frente. E aí, talvez, se conseguir passar para frente, tenha um mínimo de gestão. Mas se não conseguir, a cidade fica às traças, né? Não tem como, ninguém vai cuidar dos problemas que o povo tem, ninguém vai ouvir. O povo vai estar largado às traças, a cidade às traças, tudo esburacado, sem sistema público de saúde e tal, sistema público, né? Sem sistema privado de saúde, nem nada, né? Nada ali dentro de um contexto, né, que seja necessário para conseguir atender às mínimas necessidades de uma cidade, né? E como você falou de saúde, como ia funcionar a saúde, né? Ia continuar. Entendeu? Toda cidade geralmente tem um hospital municipal, né? Como é que ia ser essa dinâmica, né? Ia ser gratuita para o cidadão e para o morador. Se alguém de fora se acidenta e é atendido aqui, se atende, cuida bonitinho, manda embora. Daqui um mês chega a conta na sua casa. Ó, filhão, tá devendo aí 10 conto para nós, beleza? Você vai pagar à vista ou em duas vezes? É engraçado que a gente viu, engraçado entre aspas, né? A gente viu essa crítica no Idiocracia, né, que a gente falou no passado, que literalmente era o que? Era uma roleta, né, russa, né? Eu sei lá como é que é o nome do jogo, que o cara girava lá para ver se ele ia ter acesso à saúde, né? Tem aquela parte que o cara Nossa, dava loteria. isso, e aí girava os negocinhos. Se desse bom, ele ia lá e tinha tratamento, entre aspas, né? Uma sociedade falida e lascada, né? Como é Quem que era o o médico? conselho. Era o Terry Crews? Eu confundi, agora não lembro mais. Não, o Terry Crews era o presidente, né? O, Ah, é, pode o, crer. o médico era aquele molecão lá que fez a faculdade Shit, né? Que era Hum, Shit Rose lá, sei lá o nome do cara, né? O nome dele. Cara engraçado. sim, sim. Mas aí o que acontece? Se a gente pensar também, né? Que pessoas poderiam ser. Aí é detalhe, a gente hoje tem uma segregação, né? E, infelizmente a gente tem, né? Por muitas vezes classe social, por contextos, né, sociais e tal. Você ainda ia ter a segregação por social score, né? Que isso a gente já viu no passado no Black Mirror, né? Que as pessoas vão dando nota, começa a despencar a nota, ela não entra mais em lugar nenhum para conseguir consumir. Não é Ela não é bem aceito atendida. como consumidor, né? Isso, então, além de você não, as pessoas serem segregadas por falta de dinheiro, né, de capital, não ter acesso aos serviços e tal, ser segregado porque a nota não é boa o suficiente. Então, existem dois tipos de monetização, né? Monetização social, de status social que você tem ali, e monetização de dinheiro. Os dois vão ser o fator para excluir alguém da sociedade, né? Tem a hipótese de uma rede social, né? Ser dona de uma cidade, né? E tocar a dinâmica de como ela vai funcionar, né? Então, por exemplo, ah, quero ser cidadão, né? Não, mas você tem conta no nosso aplicativo já? Isso não tiver que ser assinante, por exemplo. A gente tem bairros privados hoje, né? Você paga para morar no bairro. Mas isso é uma cidade que você tem que pagar para morar na cidade. Mensalmente, assim, né? Algum empreendedor ou alguma rede social aí, algum desses caras, assim, metidos a Messias, né? Que o cara acha que com dinheiro ele vai solucionar o problema do mundo todo. O cara fala, não, ó, o mundo tá violento, né? Vou mudar, vou fundar a cidade aqui, Utopia. Mas custa X mil por mês, né? Olha a loucura. Dentro da lógica de uma cidade governada por uma empresa, as pessoas elas são empregadas, na verdade, né? Quase empregadas. Elas fazem parte de um contexto, ela é uma pecinha e ela não é um fator central para tudo, né? Ela ali é uma peça, um peão para conseguir gerar lucro, né? Você precisa gerar lucro na cidade para ela girar, né? Uhum. E se você precisa de gerar lucro aí no contexto, as pessoas que são indesejadas, para você gerar uma cidade altamente lucrativa, tira todo mundo que não tem condição de gerar lucro. Seja porque você não trabalha o suficiente, porque você não paga tributo suficiente, porque você não está no que é exigido ali daquele contexto, né? E aí o que acontece? Você vai ter cidades que as pessoas vão pagar para ser parte delas, claro que vão, e vai excluir, vai ter cidade que só vai ter gente de um tipo de classe social e de um tipo de dinheiro, não vai ter diversidade. Vai ter só cidade, vai chegar um momento que só vai ter cidade só de pessoas mais empobrecidas, cidade só de gente mais rica, que Uhum. no fundo, né, a gente pensando um pouco, é o que mais ou menos acontece com certos bairros, né, nas cidades, né?
Porque as pessoas É. só conseguem ter acesso e comprar a sua entrada nas cidades, ou no bairro, na verdade, se você tem um certo nível de dinheiro, né? Se você não tem aquele certo nível de dinheiro, você é obrigado a sair de certos centros, né? E você ir para Ao ponto outros, é de, se empurrado. você não tiver o estereótipo do morador daquele bairro, se você estiver andando a pé, você pode ser correr isso que você é abordado, né? Foi isso que você tá fazendo aqui, filho. Tá perdido, é? O carro não é da banca daquele lugar, né? E a gente lembra um pouquinho das privatizações, não em escala, mas menores, né? Pouco tempo atrás, Paris reestatizou o tratamento de água da cidade, porque a empresa que estava, né, tocando o tratamento de água começou a reduzir custo para visar lucro, né? Então ela começou a não fornecer no mais alto nível de pureza e de necessidade, né? Não tinha ninguém regulando aquilo. E Não aí, sou eu que bebo, né? exato, e aí a água, seja da fonte que vier, se tiver agrotóxico, se tiver radiação, tal, etc., outras coisas, né? E não for bem filtrada, não for bem tratada, o povo que na outra ponta pune, né? E sofre, né, com isso, né? Então, não foi regulada, restatizou. Teve caso, e ainda tem nos Estados Unidos, né? Caso de prisões que são privadas. Prisões privadas, para você visar lucro, o que você precisa? Prender muita gente. Se Ter você vai gente prender presa. muita gente, você vai começar assim, vamos relativizar aqui. Esse delito não é tão grave. Mas a gente precisa de dinheiro. A gente precisa de gerar lucro. Temos que prender mais gente. Vamos abaixar a Teve uma barreira aqui. pessoa que denunciou, né? Os Estados Unidos tem esse sistema, né? Algumas Então, delas, não é generalizado. Algumas prisões são privadas, né? Não então são o todas. Estado tem que pagar por número de preso, paga para a empresa, né? Então, é igual paralelamente aquela cena do Tropa de Elite, né, que os caras explicam como que o guincho virou business, né? Exato. Então os caras terceirizaram o guincho, aí guincho virou lucrativo. Então os caras tinham a meta de carro para guinchar por mês, né? Ai, Vai tá ferrar com o bom. meu esquema. Esquema Exato. honesto. É, prisão vira um negócio, né? Então o cara a cidade tem meta de preso para bater, né? Por exemplo. Às vezes, ou não, de repente é prejuízo ter preso. Então, não, o cara matou 5 pessoas em outro dia aí. Não, o cara é gente boa, deixa ele dar outra chance pra ele, né? Então você pode ter esse tipo de problema. Gerar um giro maior, ou seja, os caras prendem e soltam só para fazer a cadeia girar, entendeu? Ah, tá, crime, Então, então, vai lá e prende. O cara vai lá, comete de novo o crime, vai lá e prende de novo. E prende de novo. Bebedeira simples, entendeu? O cara vai ficar entrando e saindo da prisão, trocando só para gerar dinheiro. eu Ah, não sei diga. não, acho que o Padilha vai gostar dessa pauta aqui, viu, cara? Porque vai ter outro problema, né? Você quer vender que a cidade é segura, né? Aí você vai ter os caras falando assim, pô, Fuxa, achamos corpo nenhum aqui não. Os caras estão no distrito aqui na cidade vizinha, negativo, não achei corpo nenhum. Como é que os municípios de perto lá, né? Eu não conheço muito São Paulo, né? Falei, não, aqui não, tá em Osasco, né? Falei, não, tá é São Caetano, não É tem nada aqui não. diadema, é diadema, é diadema. De um só dos setores da sociedade, né? Eu já vi falar em casos aí, né? Eu li algum artigo no passado aí, foram licitar um número de rodas para isso no sistema público, no ônibus escolar municipal. Só que a roda era um lixo, foi licitado o pior, não colocaram o nível correto. Entregaram uma roda num nível tão ruim que ela estourou e capotou o ônibus, com as crianças dentro, entendeu? Já acontece esse tipo de coisa, quando você licita um negócio, quando você vai e ainda não garante ainda o nível mínimo, né, de procedência, de qualidade. Vai reduzir o máximo para maximizar o lucro, ao custo das vidas das pessoas que estão em volta. Se você não tem um crivo, né, no nível, né, sempre o que vai ser visado por acionista, e a gente também vive nesse sistema, né, porque tem pessoas que recebem dividendos e tal, são pessoas que muitas vezes não são ricas, mas tudo num negócio é para visar lucro, para redistribuir para quem é acionista ou quem é dono da empresa, né? Uhum. O intuito principal é esse. As vidas humanas ficam secundárias na instância final, né? Você pode pôr dinheiro de empresa em campanha política, né? Então, tem algumas empresas que bancam, ela botam a grana maior, depois ela vai cobrar os favorecimentos, né? Pegar trabalho, pegar. Então, os caras já, de certo modo, já meio que manda, né? Mas imagina se for uma aquisição mesmo, de fato. Isso vai triplicar aí, quadruplicar os problemas que algumas cidades já têm hoje, né? Eu acho assim que, até pela perspectiva das empresas, não sei se tem alguns que têm vontade disso, né, de ter, de fato, não acho que eles não iam gostar de ter que lidar com o BO de gente indo para a rua e tal, e aí entra numa outra instância, né, para você controlar uma cidade, que você precisa que as pessoas gerem grana, né, e elas não cometam delito e tal, você teria que colocar força ostensiva na rua, e muitas vezes para maximizar o lucro, porque não seria interessante ter polícia fazendo parte do povo, né, num sistema desse,
você teria que colocar automação. E aí você ia ter que colocar não só no nível de força ostensiva, mas para você melhorar o desempenho e conseguir fazer o serviço das pessoas gerar dinheiro interno, né, em todas as instâncias, os chefes deles provavelmente seriam robóticos, né? De aí, né, pensando num plano de médio e longo prazo. Como é que você seria, assim, para um cara ter que gerir? Atualmente a Amazon acontece isso, né, pelo que disseram, né? Já é um algoritmo interno que vê a produtividade, se despencou muita produtividade, nem conversa, não tem nem problema físico, mental Embora. que a pessoa pode ter, é fora. Então, você começar a tirar, talvez retire um pouco, que é o lado bom, das picuinhas que os seres humanos têm entre eles, né? De querer demitir uma pessoa, de ferrar com outro e tal. Mas vai ter outro. O ser humano nunca vai ser compreendido por uma força robótica, né? O ser humano, Jamais, né? e aí entra naquele problema, Como maximizar é que você explica para uma lucro. máquina que você atrasou, que você não passou bem, que você não dormiu bem à noite, o filho tava doente? Exato, Difícil. e são seres humanos, né, no fim das contas. E como é que você vai gerir, fazer esse equilíbrio, né? De ao mesmo tempo não ligar e ter uma rebelião coletiva, né? E você também conseguir manter eles satisfeitos para gerar, para ser a vaquinha leiteira deles, né? Cada pessoa é uma vaquinha leiteira nesse contexto. É difícil, né, o equilíbrio. Talvez não seja nem de interesse uma empresa ser dono de tudo, mas várias empresas serem donas de segmentos diferentes. Então é isso. Você chegou ao final desse vídeo. Obrigado pela tua audiência. Seja bem-vindo a se inscrever. Temos conteúdo semanal toda quinta-feira às 18 horas. Também estamos no Facebook, @Back do Futuro, Instagram e também nos principais streams de podcast do Brasil.